Hello guys, how have you been? I hope you're great. Guys, check it out. Live número 16. Keep, stay ou get. Como utilizar o verbo ficar? Vamos ver na prática dicas bem importantes sobre como utilizar o verbo ficar, que é tão facilmente confundido. E é interessante porque no português é mais simples. Se eu considerar ficar rico, fico em casa, ficar trabalhando, fiquei estudando, o ficar é o mesmo. Agora, em inglês, não. Em inglês, são situações diferentes que nós temos aí. E nós vamos ver cada uma delas no material que ficou bem legal. Bora lá? Pessoal, começando pelo stay. O stay, ele é indicado para falar permanência. O Buda resolveu participar da live aqui também. É usado para permanência em um lugar e não permanência acerca de tempo. Stay in, ele raramente é usado. Apenas em algumas exceções. Posso usar stay com objetos? Pode, porém depende do contexto. É muito mais comum o uso com pessoas ou animais. Por exemplo, como vocês viram o Buda aqui, eu posso falar Buda stays close to Marlon. O Buda fica perto do Marlon, porque ele pode escolher ficar aqui ou sair. O stay, ele não pode ser usado em situações do tipo eu fico trabalhando, ela ficou dormindo, ele está ficando cansado. E a última dica desse slide, o stay também não pode usar quando remete a alguma coisa assim de transformação. Ah, a pessoa ficou doente, ficou nervoso, ficou empolgado, porque já é outra esfera. O stay aqui, ele vai representar o quê? Permanência, que é o que nós vamos ver no slide agora pelos exemplos. Eu vou falar um por um os exemplos em inglês e depois traduzi-los para o português. De cima para baixo, examples. She stayed awake all night. She stayed awake all night. They don't like to stay here. Did she stay at the airport for 6 hours? Did she stay at the airport for 6 hours? I'll stay in Canada for a month. I'll stay in Canada for a month. Stay with her. She can't be alone. Stay with her. She can't be alone. Primeira frase. She stayed awake all night. Ela ficou acordada a noite toda. Ela permaneceu acordada. Por isso, o uso do stay. They don't like to stay here. Eles ou elas não gostam de ficar aqui. Eles ou elas não gostam de permanecer aqui. Stay também. Did she stay at the airport for 6 hours? Did she stay at the airport for 6 hours? Ela ficou no aeroporto por 6 horas. Ela permaneceu no aeroporto por 6 horas? I'll stay in Canada for a month. I'll stay in Canada for a month. Lembrando que I'll é uma contração de I will. I'll stay in Canada for a month. Eu ficarei no Canadá por um mês. Eu permanecerei no Canadá por um mês. E na última, stay with her. She can't be alone. Fique com ela. Permaneça com ela. Ela não pode estar sozinha, no sentido de ela não pode ficar sozinha. Poderia dizer aqui, she can't stay alone, perfeitamente. Porque ao invés de she can't be alone, ela não pode estar sozinha, eu poderia falar she can't stay alone. Ela não pode ficar sozinha no sentido de ela não consegue permanecer sozinha. Lembra, stay está linkado a permanência. Próximo. O get. Esse aqui é sensacional, porque ele vai remeter à transformação, a tornar-se alguma coisa, como na primeira dica desse slide. Ficar rico é uma transformação. A pessoa sai de uma condição financeira menos abastada para ficar mais rica. Ficando nervoso, estava mais calma, mas aconteceu alguma coisa e foi ficando nervoso. Ficou estressado, estava calmo, porém devido aos problemas causou incomodação e ficou estressado. Fico empolgado. Estava normal ou até triste, mas devido a algum acontecimento bom, a pessoa fica empolgada, uma transformação. Ficar chateado. Soube de algo a seu respeito que não gostou, alguma coisa assim, a pessoa ficou chateada. Ou seja, teve uma transformação. Saiu de um estado bom para um estado ruim. Ficar com ciúme. Aconteceu determinada coisa em que ela sai de um estado calmo para algo que traz um pouco mais de incomodação, que é o ciúme. Como nos exemplos abaixo. Eu vou lê-los cada um por um em inglês e depois traduzi-los para o português. He's been getting rich. He's been getting rich. She got very stressed. She got very stressed. Did you get hurt? Did you get hurt? You always get excited on Fridays. You always get excited on Fridays. I think you got jealous of him. I think you got jealous of him. Primeira, he's been getting rich. Ele está ficando rico. Ele está ficando rico. A condição financeira está melhorando. He's been getting rich.
Caberia he's been staying rich. Sem chance. Não pode. Próxima. She got very stressed. Ela ficou muito estressada. Transformação. Saiu de um estado calmo para o stress. Poderia falar she stayed very stressed? Não. Até caberia se eu falasse, por exemplo, assim, ela ficou estressada no sentido de ela permaneceu estressada o dia todo, mas é uma situação muito específica. Se eu quero puramente dizer ela ficou estressada, o she got stressed vai ser uma alternativa melhor. Próxima. Did you get hurt? Get hurt, machucar-se. Did you get hurt? Você se machucou. Penúltima. You always get excited on Fridays. You always get excited on Fridays. Você sempre se empolga nas sextas. Ou então, no plural, vocês sempre se empolgam nas sextas. Ou seja, a sexta-feira, próximo do final de semana, mudança de transformação. Sai de um estado mais xoxo para algo mais empolgante. E a última. I think you got jealous of him. I think you got jealous of him. Eu acho que você ficou com ciúme dele. Get jealous. O get no passado é got. I think you got jealous of him. Eu acho que você ficou com ciúme dele. Get, então, ficar, quando envolve transformação. Sair de um estado e ir para outro. Posso usar o get como permanência, tal qual foi nos exemplos com stay? Não. O to keep. O to keep, ele vai representar ficar toda vez que eu quero transmitir a ideia de continuar. Isso é muitíssimo importante. Como na primeira dica desse slide que eu estou comentando com vocês. Ele vai ser usado para utilizar ficar seguido de um verbo no gerúndio, ou seja, aquele verbo com final ing. E nesse caso vai ser considerado a ideia de continuar alguma ação, como nos exemplos abaixo. Vou ler cada um deles e depois vamos traduzi-los. O passado de keep é kept, assim como aparece no primeiro exemplo. He kept studying after talking to the principal. Ele, vou ler cada um deles. He kept studying after talking to the principal. Next. Did they keep working on it? Yeah, all night long. Did they keep working on it? Yeah, all night long. Why did you keep driving if you were sleepy? Why did you keep driving if you were sleepy? You shouldn't keep insisting on it. You shouldn't keep insisting on it. I keep searching every day. I keep searching every day. Primeira, he kept studying after talking to the principal. Ele ficou estudando depois de conversar com o diretor. Diretor de uma escola é considerado como principal. Ele ficou estudando, kept studying, no sentido de ele continuou estudando. Next. Did they keep working on it? Yeah, all night long. Eles ficaram trabalhando nisso? Sim, a noite toda. Eles ficaram trabalhando no sentido de eles continuaram trabalhando. Poderia eu dizer, did they stay working? Não. Why did you keep driving if you were sleepy? Por que você ficou dirigindo se você estava com sono? Por que você continuou a dirigir se você estava com sono, se você estava sonolento? Penúltima. You shouldn't keep insisting on it. You shouldn't keep insisting on it. Você não deveria ficar insistindo nisso. Você não deveria continuar insistindo nisso. E a última. I keep searching every day. Eu fico pesquisando o dia todo, todo dia. Ou seja, se eu fico pesquisando, eu continuo a pesquisar o dia inteiro. E como bônus, she felt happy or she felt sad when you came. She felt happy or she felt sad é uma forma de dizer ela ficou feliz ou ela ficou triste porque stayed happy, não fecha. Então, she felt happy when you came. Ela ficou feliz quando você veio. She felt sad when you came. Ela ficou triste quando você veio. A próxima. The car was outside the garage all night. Por que eu coloquei essa frase, the car was outside the garage all night? Lembra que eu comentei com o stay lá no início da nossa live, que o stay é mais comum com pessoas do que com pessoas, animais, do que com objetos? Pelo seguinte, essa mesma frase, the car was outside the garage all night. O carro estava fora da garagem a noite toda. O carro ficou fora da garagem a noite toda. Poderia eu dizer the car stayed outside the garage all night? Não, porque eu preciso, ou alguma outra pessoa capaz de dirigir, precisaria colocar o carro para dentro. O carro não entraria sozinho por conta própria. Por isso que eu não posso usar o stay.
Por isso que eu preciso usar o was para representar que o carro estava na garagem, fora da garagem a noite toda. Tal qual o último exemplo. My bottles were in the trunk since yesterday. My bottles were in the trunk since yesterday. As minhas garrafas estavam no porta-malas desde ontem. No sentido de, as minhas garrafas permaneceram no porta-malas desde ontem. Nesse caso, poderia eu utilizar o stay? My bottles stayed in the trunk since yesterday. Não. Porque elas estavam lá. É um objeto. Por isso eu não posso considerar a ideia de my bottles stayed in the trunk since yesterday. Aqui eu quero transmitir a ideia de que localização, onde elas estavam. Por isso que traz a ideia de were in the trunk e não stayed in the trunk. Ponto importantíssimo aqui. Stay, permanência. Ficar na sala, ficar na garagem, fiquei feliz, fiquei triste. Ficar na garagem, ficar acordado, ficar sozinho. Get, transformação. Ficar doente, ficar rico, ficar empolgado. Keep, ficar no sentido de continuar. Ele ficou estudando a noite toda, ela ficou trabalhando, eles ficaram conversando, no sentido de eles continuaram a trabalhar, eles continuaram a conversar. Assiste essa live mais vezes a fim de entender a ideia do keep e me venham com dúvidas. É muito legal saber essa diferença entre os três para colocar no teu vocabulário cada vez mais. E a quick look into the future. Um olhar rápido aí para o futuro. A segunda live vai ser na parte esquerda desse slide. Quando colocar ES ou IES no final das palavras, sejam elas verbos ou substantivos. Depois, there is, there are, there was, there were e there will be. Venho conversando com muitos de vocês nas aulas, mas vou fazer uma live muito legal para trazer a similaridade desse assunto com o nosso português falado. Ficar como localização. Assunto também de uma live futura aí que vai ser em novembro, quando eu trabalho a ideia de presente, passado e futuro. E a live número 5 aí, entre as próximas, números cardinais, além do CEP e a rua. Encerro essa live, essa aula, dizendo uma frase de Sêneca: o que pensas de ti próprio é muito mais importante do que os outros pensam de ti. Thank you so much, guys. Have a great weekend. See you next live and see you next classes. Take care. Bye-bye.